toda a carne verá a salvação de Deus. Quem falou isso foi João Batista. Toda a carne verá a salvação de Deus. Não é a salvação do homem, mas a salvação de Deus. E João diz que todos os caminhos serão aplanados com a salvação de Deus. E essa salvação de Deus veio do alto. Essa salvação de Deus é a pregação da palavra de Deus. E a pregação da palavra de Deus chama-se Jesus Cristo. Aí que está o fundamento para aplanar, acertar os caminhos dos homens. Os caminhos dos homens só serão aplanados, acertados com a salvação que vem de Deus. E essa salvação que vem de Deus chama-se Jesus Cristo. Isso quer dizer que somente o conhecimento das palavras de Jesus Cristo poderá aplanar o caminho dos homens. Se às vezes as nossas situações nos apresentam como sem saída, a saída está naquela salvação que vem de Deus. E essa salvação que vem de Deus chama-se Jesus Cristo. No deserto, quando o povo estava sendo picado por serpentes venenosas e estavam morrendo, Deus mostrou uma saída para aquela situação que parecia sem cura, que estava destinando o povo a uma perspectiva de morte. Deus mandou Moisés fazer uma serpente de bronze que representava Jesus Cristo, e levantasse essa serpente para que o povo pudesse ver. E ela estava lá no alto. E Deus estipulou uma condição: quem olhar para essa serpente de bronze, que representa Jesus Cristo, será salvo. O seu caminho será aplanado. O veneno dessa serpente não terá efeito e a pessoa será curada. Aí está o caminho de Deus para aplanar as nossas condições no mundo onde vivemos. É nós aceitarmos a palavra de Deus. E a palavra de Deus é Jesus Cristo. Temos que conhecer o que Jesus Cristo trouxe a este mundo. Aí está a condição para encontrarmos a liberdade dos jugos que nos sufocam, do jugo que nos amarram, das condições obscuras, precárias, que às vezes somos colocados na vida. Isto não importa a nossa condição social ou intelectual. Todos passam por ventos, por tempestades. Os tempos maus vêm sobre todos. É como a gente olhar para as estações do ano. Aos dias de outono, dias lindos, céus azuis, mas também aos dias de inverno, aos dias da primavera, aos dias de verão. Mas a condição para planear a nossa vida
e nós sairmos dessas condições vitoriosas, é nós conhecermos o caminho que aplana as nossas dificuldades e passarmos por nossas dificuldades com vitória. E Deus estipulou o plano para passarmos essas condições com vitória. É olharmos para Jesus Cristo, considerarmos as suas palavras. E Jesus disse: as palavras que eu tenho não são minhas, as palavras que eu tenho são palavras do Pai. Jesus estava dizendo que as palavras que ele tem são as palavras de Deus. É isso que Jesus veio trazer na terra, as palavras de Deus. E Deus diz nas Escrituras: você passará pelas águas e pelo fogo, eu estarei com você. Então clama a mim e eu te ouvirei. Ele é o teu socorro. Davi disse: de onde virá o meu socorro? Está na hora da sua angústia. Depois ele conclui: o meu socorro vem do alto. Ele sabia que o socorro dele vinha de Deus. Essa foi a causa de fazer de Davi um homem vencedor em todas as suas batalhas. Ele sabia a fonte do seu socorro, o que aplanava os seus caminhos. Porque batalhas nós sempre teremos, mas Deus diz que estará conosco. E quando Deus está conosco, nós vamos ter a certeza da nossa vitória, porque Ele é aquele que aplana os nossos caminhos. Aqui nós podemos ver Jesus no mar tempestuoso, as ondas batendo sobre ele, mas ele estava andando sobre as ondas. Mesmo que as ondas fortes batiam sobre ele, ele andava sobre as ondas. Pedro viu isso, falou: Senhor, deixa-me ir até onde tu estás. Ele falou: venha. E Pedro andou sobre as ondas batiam nele, e Pedro estava andando sobre as ondas, sobre as dificuldades. Mas, em um momento, ele desviou sua atenção de Cristo e passou a prestar atenção nas ondas que batiam nele. O resultado, Pedro afundou. E quando Pedro afunda, restou uma coisa para Pedro: pedir socorro, mestre. Senhor, me socorre, que eu estou perecendo. E ele vai e levanta Pedro. Leva Pedro salvo até o barco. Uma lição. Uma lição. Ele é quem aplana os nossos caminhos, mesmo em meio àquelas ondas fortes que estão batendo sobre a nossa vida. Esse quadro Jesus deixou para que a gente tivesse em mente nas horas de nossa necessidade e olhássemos para a sua palavra, pois é a sua palavra quem vai aplanar as condições da nossa vida. Você vai passar pelo fogo, vai passar pela tempestade, mas olha para a palavra. Deus está na sua palavra. E quando você olhar para a palavra, como aqueles lá no deserto olharam para a serpente que foi colocada no alto, aqueles que olharam o veneno da serpente, embora fossem picados, fossem envenenados, aquele veneno não teria efeito algum. E eles sobreviveriam. E sobreviveram. A nossa salvação está na palavra de Deus, que aplana os nossos caminhos. Este é o tipo de fé que vence o mundo. Esse é o tipo de fé, a nossa fé, que vence o mundo, que aplana os nossos caminhos no meio das nossas tempestades. Você vai passar por tempestade, vai passar por fogo,
vai passar pelas multidões das águas. Mas eu estarei com você. Eu estarei com você. É isso que vai aplanar os teus caminhos. É isso que vai dar vitória. E você, depois de passar por essa temporada, vai contar ao mundo esse testemunho. Venci, estou aqui. Eu tenho a palavra que vence o mundo. A palavra da fé. Jesus Cristo. Essa é a nossa certeza. Essa é a nossa vitória. A palavra que aplana os nossos caminhos. A nossa palavra de fé. A palavra de Deus. Que nós vamos encontrar nas Escrituras Sagradas. Por isso que o apelo nas Escrituras é examinar as Escrituras, porque elas testificam de mim. Elas te dão a palavra que vai tornar você um vencedor no meio das batalhas, dos ventos fortes, das tempestades que sopram sua vida. A palavra da fé. Segure essa palavra. O segredo é você segurar essa palavra. Segurar quer dizer confiar. Quando você confia, você joga a sua âncora nela e segura. E segura. Você estará olhando para Cristo. Como aqueles judeus no deserto olharam para a serpente. Você hoje estará olhando para Cristo. Quando você olhar para a palavra dele. Quem olhar para a minha palavra será salvo. Essa é a nossa fé, é a nossa certeza. É uma boa nova, né? Então vamos olhar agora para essa palavra. Vamos crer nela. Vamos nos fincar nela. Vamos segurar, vamos confiar. Vamos orar agora e Deus vai dar nossa libertação. Em nome de Jesus Cristo. Agora nós quebramos todos os jugos, toda a força de enfermidade, toda espírito de enfermidade e morte. Da cabeça à planta de nossos pés, saiam em nome de Jesus Cristo. Nós amarramos vocês, nós tiramos a força de vocês. Em nome de Jesus Cristo, dizemos, sai. Nosso aparelho urinário, nosso aparelho respiratório, digestivo, circulatório, nossos órgãos internos, nosso aparelho bucal, visual, nossos ouvidos, nossas mãos, nossos pés, nossas pernas e braços. Tudo que estiver atingindo, todo espírito de morte, de enfermidade, sai nossos corpos da cabeça à planta dos pés, em nome de Jesus Cristo. Você que está atacando o sistema nervoso, a inveja, a ansiedade, a angústia, a mágoa, a tristeza, sai também nossas almas, em nome de Jesus Cristo, em nossos espíritos. Nós amarramos vocês. Você, espírito de pobreza, miséria e desgraça, em nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Nós amarramos vocês em nome de Jesus Cristo. Saiam, em nome de Jesus Cristo. Sai também todo espírito de pobreza, miséria e desgraça no nosso país, em nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Conhecereis a verdade, revelada pelo Espírito Santo, e você vai andar na liberdade dos filhos de Deus.